A gente começa com o podcast do primeiro Congresso de Prerrogativas Criminais do Espírito Santo, com um membro de prerrogativas, não é, Dr. Diego Ermeli. Queria que você falasse da importância desse congresso, não só para os advogados e advogadas, mas também para a sociedade como um todo. Bom, doutor Tiago, a gente vive um momento essencial na história do Estado Democrático brasileiro. Não era programado, na verdade já havia esse indicativo do nosso Congresso Capixaba de Prerrogativas, o primeiro, mas na semana passada também houve a 24ª Conferência Nacional da Advocacia no estado de Minas Gerais, que alavancou ainda mais e publicamente o tema prerrogativas, que a princípio ficaria só no âmbito da advocacia, mas está se expondo o que o Poder Judiciário, o que os atores do Poder Judiciário, aqui entende-se magistratura, procuradoria e promotoria e defesa, advogados, que vivem essa questão de garantias, nesse caso específico da advocacia, na garantia de exercício de ações, na garantia de sedimentar o direito não só processual do advogado, mas de sedimentar o direito da população, do cidadão brasileiro. Bacana, doutor Diego. Agora eu passo a palavra aqui para o meu querido amigo doutor Lucas Melo. Esse tema prerrogativa é algo essencial para a gente exercer a nossa função e, de fato, a sociedade ter direito à justiça. E, infelizmente, a gente vem presenciando, vendo até mesmo por meio de redes sociais, muitos desses direitos violados diariamente. Fala aí para o nosso público desse primeiro Congresso de Prerrogativas Criminais sobre a importância de lutar por cada prerrogativa que a lei nos concede. Claro, Tiago. Esse Congresso, ele é uma medida e uma oportunidade também, dentre várias, que nós precisamos estabelecer e tornar naturais para que não só os agentes do sistema de justiça criminal passem a ver as prerrogativas do advogado, como o professor Luciano bem lembra e expõe no seu livro, não só como uma lei que deve ser respeitada, mas como um componente da própria Constituição Federal. Então, a defesa das prerrogativas, não só a defesa também, a conscientização, esse trabalho preventivo que a OAB ela vai começar a propor de levar ao conhecimento da sociedade como um todo, mas também dos atores do sistema de justiça criminal, essa necessidade de se respeitar, das consequências da violação das prerrogativas, é algo fundamental. E nós precisamos também reforçar que nós somos diferentes. Você nasceu em uma cidade, eu nasci em outra, o professor Luciano é do Rio Grande do Sul, o Diego é capixaba. Nós temos diferenças, às vezes, no sotaque, locais que nós nascemos, valores culturais. A Constituição é aquilo que nos une. É aquele laço que todos nós temos que cultivar e respeitar. Então, quando a gente está falando de prerrogativas do advogado, nós estamos falando em respeito à Constituição e essa base legal, mas também de valores que nós precisamos ter e reforçar, alimentar cotidianamente para evitar ao máximo o seu desrespeito. É isso, e foi falado bastante, está sendo falado durante o evento sobre o porquê desse tema estar tão em voga. Não é? A gente está em 2023 e ainda se fala tanto em prerrogativas em razão do desrespeito que a gente vem presenciando no dia a dia. Mas agora eu vou chamar aqui o professor Luciano,
que é uma fera, uma unanimidade, principalmente no mundo jurídico, porque no futebolístico não. Ele que é professor, um advogado reconhecido nacionalmente, ex-procurador da República, escritor. E quando eu falo de escritor, estou com esse livro aqui, tá, meus amigos? Esse livro que é O Direito de Defesa, a tutela jurídica da liberdade na perspectiva da defesa penal efetiva. Um livro que, de fato, tem que ser de cabeceira, os profissionais do direito precisam ler, é de uma leitura obrigatória. E aí eu fiquei sabendo que ele foi produzido em razão de um caso concreto e também é filantrópico, não tem fins eu ia falar senhor, tá vendo? Mas não, né, professor Luciano? Tão novo, a gente que é o senhor, né, Lucas? Verdade. Então, fins filantrópicos, isso engrandece ainda mais o seu trabalho. Obrigado, Tiago, por podermos nos tratar informalmente, apesar da grandiosidade desse podcast, que eu fico muito feliz em participar. É uma alegria estar aqui. Isso não é uma cláusula de estilo, né? Isso é realmente uma exteriorização de um sentimento. Quase que não repetimos, né? Que bom que esse hábito volta, nós precisamos nos olhar. A relação de tensão que existe, Tiago, entre Estado e indivíduo, ela é conceitual, está na origem de tudo. Então nós vivemos movimentos aí de sístoles e diástoles que acabam, ora, comprimindo a questão das prerrogativas afetadas, o direito de defesa, conforme de alguma forma conseguiremos aqui tentar expor de uma maneira um pouco mais branda como isso se estrutura. E, eventualmente, eu tenho movimentos que também prestigiam esse direito. Eu acho que nem tudo é compressão. Tá? Nós temos movimentos que são atenciosos ao que nós chamamos de prerrogativas. Foi por isso, pensando, vamos ser claros aqui, pensando nas pessoas mais humildes, Tiago, Diego e Lucas, que eu concebi esse texto, né? Ele originariamente é uma monografia de pós-doutorado junto à Universidade de Coimbra, tendo o professor Canotilho como meu orientador, né? Trabalhávamos, à ocasião, do ponto de vista teórico, a súmula do Supremo, que indica que a inexistência de defesa anula um processo, mas a sua deficiência só anulará se houver prova do prejuízo. Poderíamos iniciar perguntando, mas quem provará o prejuízo se o acusado teve uma representação deficiente, né? Segundo, qual é o critério do prejuízo para estandarizar uma comprovação apta a reconhecer a nulidade da defesa? Se nós pensarmos, vamos dizer assim, nos nossos clientes que, de alguma forma ou outra, acabamos atendendo no âmbito privado, o problema parece não estar ali, ou está ali em menor escala. O grande drama são as pessoas humildes, como diz Reinaldo Azevedo, em metáfora também de Caetano Veloso, os pobres de tão pretos e pretos de tão pobres. Né? E o caso é exatamente esse, me chocou, na verdade, um caso que ocorreu no Rio Grande do Sul, o caso do senhor A, o nome dele é Adão, que respondeu a um processo criminal 3 anos em prisão preventiva. Preso na data do fato, ficou 3 anos sem defesa, apenas com uma defesa formal nos autos, entabulando ali prazos necessários, mas sem nenhuma musculatura de resistência. Quase no fechar do processo, às vésperas do júri, o senhor Adão procura o serviço de assistência jurídica da Unicinos, que tem como professora coordenadora a professora Débora Poeta. Assume o caso do seu Adão, faz-se a partir dali um estudo de caso, um briefing, uma atividade que deveria servir a todos, se todos tivessem uma preparação da sua defesa. Pois o seu Adão vai a júri e é absolvido. Absolvido, colocado em liberdade. Colocado em liberdade, o que ele consegue fazer como primeiro ato, vai à universidade agradecer pela assistência que teve. Retornando para casa, ele é assassinado.
Então, nós temos aqui um exemplo concreto das misérias do processo penal. Há muitos senhores Adão por aí, e não apenas no plano nacional, né? Eu trago aqui alguns registros e o objetivo, então, do texto é esse, Tiago. Refletirmos sobre a atuação de cada qual em relação a situações como essa. No caso do senhor Adão, falhou só o advogado? Ou o Estado não pecou aqui também por omissão? Qual é a postura do Estado diante do direito de defesa? É deixar o jogo rolar? Ou seja, é apenas não obstruir o direito? Ou ele deve ter um mínimo de fiscalização? A função judicial diante da categoria dos direitos fundamentais, ela precisa ir além do que o cruzar de braços, né? Isto é pós-Segunda Guerra Mundial. Os direitos fundamentais vinculam todos os poderes públicos, inclusive o judiciário, que deve não apenas respeitar, mas protegê-los, né? Então, essa ação é uma ação que precisa está relacionada a essa multifuncionalidade dos direitos fundamentais tendentes à sua efetividade. No plano internacional, apenas para que não fiquemos num caso do Rio Grande do Sul, há talvez seja por aqui mesmo, a Universidade de Michigan faz um controle muito amplo sobre os casos de reversões de condenações criminais, sobretudo a partir da prova técnica, né? Isso aí teve início com o DNA. O que nós encontramos lá e está para todos verem? A manchete do site da Universidade de Michigan é 35.400 anos perdidos. Isso é o índice do mês passado. O que significa isso? O número de anos de penas cumpridos por pessoas que ao final foram absolvidas pela prova técnica. E o que é alarmante nisso tudo é que 40% desses casos, em 40% deles, houve falsas confissões, né? Então vejam como as coisas se unem. De um lado, uma letargia judicial no sentido de verificar se realmente está atendida a condição humana mínima vertida para um processo, naquele caso, e o problema da aceitação. Os Estados Unidos têm algumas peculiaridades, porque os acordos eventualmente são feitos tendo de um lado prisão perpétua ou pena de morte ou uma pena de 20 anos, né? Diante de uma condenação que se mostra como iminente, sobretudo se eu estou sem defesa, mas vejam então que isso coloca até em questão a disponibilidade do direito, né? E se há direito indisponível nessa relação, é o direito ao advogado. Muitas vezes a defesa, o conteúdo dela pode ser disponível, pode não haver resistência. Nós temos hoje o acordo de não persecução penal, que é um abreviamento consentido do processo, que pode ser aceito, mas o que não pode ser afastado é a assistência do defensor. Então, seja no caso do senhor Adão, seja no caso desses milhares de americanos, tivéssemos implementado o direito de defesa à luz de um estándar mínimo, e o nosso Código de Ética da Advocacia dá essas diretrizes. O Código de Ética exige empenho, zelo no exercício da profissão. Então, não apenas do Estado, se bem que o Estado é o primeiro inimigo dos direitos fundamentais, isso conceitualmente, mas o próprio advogado eventualmente poderá claudicar no exercício da defesa. Então, este congresso serve muito a isso, a que nós apontemos o dedo para fora, mas também para nós. Nós precisamos fazer uma autocrítica e identificar pontos cegos no que seja a implementação dos direitos fundamentais. Muito obrigado. Está vendo que esses dados são assustadores. 35 mil anos perdidos. E isso numa pesquisa feita apenas lá. Apenas lá e de um período de 20 anos para cá e com casos inequivocamente comprovados de erro judiciário. Ou seja, de fato é algo que, assim, eu que não vivo diariamente o mundo penal, você fica bem assustado. Quanto mais, agora eu também estou lembrando aqui o que o professor diz, 40% com confissão. Ou seja, você acha que confessou, está tudo certo. Caso resolvido, não. Às vezes confessa pelo desespero. Confessa para não ter uma pena perpétua.
E aí acaba você abrindo mão de todos os seus direitos e aceita uma outra pena, só que você não vai para o risco. Não é, professor? Exato, e muitas vezes, talvez, mal aconselhado. Mal aconselhado. Né? Então, esse é o ponto. Todos nós temos uma capacidade muito forte de interferir no que seja, no caso americano, a aceitação desta pena, mas vejam que cada vez mais nós estamos assumindo espaços de consenso no direito brasileiro. E essas questões, e se discute muito ainda a questão da Lava Jato também, a pessoa é levada a uma hipótese de acordo quando ela já está no corner. Né? Então, há de existir aqui um sistema de controle, mas também nós precisamos. Né? Veja, isso é muito interessante, se puder fazer aqui um comentário, Lucas. Uma das matrizes teóricas aqui lançadas, Diego, que eu trouxe é uma frase do Alan Dershowitz. Alan Dershowitz é um célebre advogado americano, resistente, professor de Harvard, advogado de O.J. Simpson. Né? Então, ele realmente é uma celebridade. Tem grandes livros, The Best Defense, Letters to a Young Lawyer. E uma das questões que ele diz que ele é overzealous, né? Ele é sobrezeloso. Mas, apesar de ser sobrezeloso, o advogado tem que ter em consideração algo. O advogado opera em um sistema que hoje admite a solução consensual. E ele termina dizendo: o advogado deve deixar a vaidade de lado e saber quando é hora de não ceder e quando é hora de ceder. Nosso estatuto, nosso código determina que nós não podemos deixar o cliente em lide temerária. Então, claro que esta é uma outra discussão, mas nós não podemos desconhecer que hoje, na prateleira da advocacia, está e sempre estará em essência o discurso de resistência, com os meios e recursos inerentes, estabelecidos constitucionalmente, mas que também há hipóteses de consenso que nós precisamos considerar e afastá-las ou não a partir de um consentimento informado do cliente, a partir das consequências que realmente podem dali advir, com um risco de erro que talvez não seja superior àquele prognóstico de defesa, quando nós a realizamos em termos tradicionais. Isso precisa ser considerado e abertamente discutido. Podemos ser contra, resistentes, mas nós não podemos deixar a vaidade se sobrepor a um resultado mais favorável a quem nós representamos, que é o cliente. E, professor, um ponto que eu acho muito importante é que, aparentemente, em um olhar rápido e superficial, a gente pode pensar que estamos falando de um outro sistema de justiça criminal, toda uma estrutura montada diferente da estrutura brasileira. E aí podemos pensar, erroneamente, de que é uma outra realidade e essa realidade não nos afeta. Mas, como você bem pontuou, esse espaço de consenso, esses mecanismos consensuais, eles estão sendo trazidos para o Brasil e a gente já consegue ver os efeitos, não os mesmos efeitos, mas efeitos parecidos em uma realidade diferente. E, como você bem pontuou, nós temos que também olhar não só para a nossa classe, como ela tem atuado, mas também para os cursos de direito. Para dar um exemplo concreto, hoje, e isso alcança a sociedade, o Estado como um todo. Nós temos, para dar passar uma situação aqui do Espírito Santo, falta de defensores públicos e, por causa disso, há a necessidade de a OAB, anualmente, preparar uma lista de advogados que se voluntariam para atuar na condição de advogados dativos. Essas listas elas são encaminhadas para as varas, todas as varas, e quando há uma falta de defensor nessa vara, é nomeado o advogado dativo. O que está acontecendo em algumas varas criminais? Tem um dia que é o dia somente de audiências de ANPP. 16, 20 audiências em uma tarde
quando não há defensor, chega um advogado dativo nomeado, que ele, via de regra, toma conhecimento desses 20 processos no dia, naquele instante, e ele precisa informar esses 20 clientes das condições do acordo. Obviamente que ele não tem tempo para analisar 20 processos, é humanamente impossível você analisar 20 processos em 1 hora, 2 horas. E aí, basicamente, é canetada atrás de canetada, a NPP sendo celebrada atrás de NPP, sem que você consiga fazer essa filtragem necessária. Você não tem nenhuma expressão do direito de defesa nessas situações. Aquela pessoa, aquele acusado, está assinando uma NPP, um acordo para cumprir algum tipo de punição, sem que sequer haja algum olhar da defesa, sem que sejam colocados esses filtros para acusações infundadas. De fato, é para inglês ver. Né? Exatamente. Você cumpre a formalidade, mas o objetivo da justiça por si só, da entrega de uma justa, de um justo julgamento, isso não existe. Que tipo de justiça é essa que nós estamos fazendo? Para você, de fato, coloca um representante, mas apenas pela formalidade. Sim. E não pela defesa efetiva. Exatamente, é um pro forma. Professor, alguma observação? É interessante esse caso, né? Porque quando nós rumamos para situações concretas, nós também conseguimos melhor diagnosticar o problema e verificar se não existe um remédio disponível para ele. Nesse caso, eu creio que existe, embora seja um remédio que traga contra-efeitos. Mas, enfim, nenhum medicamento não o traz, né? A quimioterapia mata células ruins e, infelizmente, consigo também células boas. Haverá algum tensionamento, mas o nosso ordenamento jurídico explicitamente prevê o direito ao tempo adequado e necessário à preparação da defesa. Isso aqui é Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Isso aqui tem força de lei entre nós. Então, do ponto de vista teórico, há remédio para essa situação. Talvez nós tenhamos aqui uma relação de tensão, mas vivemos disso também. O ponto é esse. Os Estados Unidos, o índice, isso é minimamente alterável, mas o índice é de que 97% das contendas criminais acabam em acordos. Por isso que se fala, há quem fale, a Bar Association fala muito disso, né? Nós substituímos o sistema judicial pelo sistema administrativo de justiça. Há uma administrativação do modelo de justiça criminal, né? E ali, obviamente, que você deixa muitas vezes mais na mesa do que precisaria deixar. Faz isso em troca da ineficiência do Estado. Aqui, essas pessoas, talvez que estejam sendo compelidas a um acordo em tempo vertiginoso aqui, talvez estejam deixando sobre a mesa algo que não necessitasse ali estar. Então, do ponto de vista de postura de defesa, a tensão vai se estabelecer, mas eu acho que ela se acomoda, né? Talvez uma semana antes você tenha que ter ideia desta pauta, talvez não consiga conversar com a pessoa, mas o instrumental está aí. Claro que a ineficiência das condições materiais de Estado, etc. e tal, ela sobrecarrega essas pessoas com menor condição de acesso, mas é sobre elas que nós temos que colocar essa nossa atenção. Então, infelizmente, esta é uma realidade. Eu lembro de uma experiência que, quando eu estava no Ministério Público Federal, o TRF da 4ª Região especializou a vara perante a qual atuava, que era a primeira vara federal criminal, responsável por processar e julgar crimes de lavagem de dinheiro e organizações criminosas. E também responsável pelos juizados especiais criminais. Então, você tinha ali situações absolutamente descompassadas, ou seja, não faz sentido. Então, e depois isso foi ajustado. Então, nós precisamos acreditar também na nossa força crítica. Não estou dizendo que isso vai ser feito na primeira audiência, chegou alguém de fora, eu exijo, né? Mas isso é um ambiente de composição. E, mais uma vez, aqui a importância de um
de um congresso, ou seja, de uma comissão como essas, que é precisamente estabelecer contatos não beligerantes, pelo menos em primeiro momento, com os decision makers, ou seja, as pessoas que vão estabelecer ou racionalizar esse sistema, se é que o desejo é vê-lo efetivo. Agora, só para a gente lembrar um dado também curioso, nós temos de profissionais se formando em direito, uma média de mais de 200 por dia aqui no Brasil. E aí, doutor Diego, você que está como membro das prerrogativas, falar aí para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Quando o bate-papo é bom, passou rápido. Muito rápido. E esse, de fato, não foi diferente. Então, só um recado final para os jovens que estão ingressando nesse mundo da advocacia. Sim, Tiago, esse assunto é completamente contemporâneo. Tanto a efetivação de defesa, que muito memoravelmente e notadamente é desenvolvido pelo professor Luciano, como também a defesa de prerrogativas. Defesa de que o Estado garantirá o exercício da advocacia e, em consequência, a cidadania de todo e qualquer brasileiro ou estrangeiro que aqui viver, entregando-lhe, sim, uma justiça imparcial, isonômica e também efetiva aos direitos fundamentais, muito bem citados e afirmados pelo professor Luciano. Perfeito, obrigado pela participação. Obrigado. Doutor Lucas, você que além de ser um brilhante advogado, também leciona e acaba lidando com jovens que estão ingressando na carreira jurídica. Dá o recado aí para eles relacionado ao tema prerrogativas. Claro, Tiago. Eu já fui professor de todos os períodos no curso de Direito, tanto os finais quanto os iniciais. É claro que nós tentamos passar durante todo o curso a importância dele enquanto operador do direito, não só como advogado, mas também como um servidor público, qualquer carreira que ele siga na área jurídica, entrelaçando a importância do respeito às prerrogativas do advogado e do funcionamento da jurisdição como um todo. É claro que quando nós estamos lecionando para os primeiros períodos, eu vejo já nos olhos dos estudantes muitas dúvidas, muita sede de conhecimento, mas desde esse primeiro momento, inclusive na primeira aula, mais importante do que falar de um plano de ensino, do que é a disciplina em si, nós precisamos já alimentar nesses estudantes a ideia de que ele não está ali para afirmar necessariamente uma ideologia, uma moral, mas de que agora a ferramenta cotidiana dele será a lei e a Constituição. Esses são os amigos dele todos os dias dali para frente. Então, eles precisam ter sempre a consciência dessa importância para o resto da sua carreira profissional. Perfeito, doutor Lucas. Agora, para finalizar, o nosso querido amigo e professor, mestre do direito aqui no Brasil, professor Luciano Feldes. É uma honra recebê-lo no Espírito Santo, aqui no Congresso. Espero que mais convites sejam feitos ao Luciano e a mim para eu estar de frente a frente com essa fera que a gente aprende muito. Esse podcast para mim foi uma aula. É uma alegria para mim. Então, assim, um recado final. Luciano, professor, ex-membro do Ministério Público Federal, com tanta experiência no mundo jurídico, um recado para quem está iniciando. Perfeito. Bom, é inevitável aqui, até pela semana que estamos passando, agora do ponto de vista desportivo, lembrar do meu filho, Leonardo, que perguntou assim para mim: pai, o Soares vai embora mesmo? Vai para o Atlético. Ele tem 5 anos. Não, o Atlético tem cláusula de liberação. E eu disse: filho, vai. Vai. E como fica? Bom, aí eu também lembro, né, da metáfora do Galiano, o livro dos abraços. Mas que história é essa? Eu caminho 2 passos para frente
o horizonte se afasta 2 passos. Eu caminho 2 passos para trás, o horizonte se aproxima 2 passos. Para que serve isso? Para caminhar. Então, ainda que nós estejamos diante de dificuldades, não tenhamos a solução do Luiz Soares, não tenhamos a solução dessas estatísticas de forma, digamos assim, próxima, é nossa missão caminhar. O Brasil, no último ranking mundial do World Justice Project, Rule of Law Index, eu figuro como examinador do Score Brasil, no universo de 142 países, o Brasil ocupa a posição no quesito justiça criminal, mede a evolução do Estado de Direito e o respeito e aderência aos direitos fundamentais. Nesse quesito, o Brasil, entre 142 países, ocupou a posição 114, atrás do Paquistão e atrás de países tipo Argentina e Uruguai, que fazem parte do grande Rio Grande do Sul, ali, como vocês devem saber. Então, eu digo, é nossa função fazer o que estamos fazendo, buscando ações coletivas nesse sentido, nós precisamos ser ouvidos. Eu dizia aqui ao Lucas, às vezes medidas com menor intensidade também têm algum efeito desejado. Nós precisamos ter um observatório de como esses casos estão sendo tratados, assim como a Universidade de Michigan tem, e hoje nós podemos decidir não só sobre uma fotografia de um caso concreto, mas sobre um filme que mostre se nós estamos evoluindo ou em processo de descenso. Então, eu agradeço muito ao Lucas, ao Diego e Tiago, a ti especialmente, que agora coordena esse magnífico espaço aqui, que me orgulho de ocupar. Queria dizer que a nossa função tem que sempre analisar essa dupla vertente, ou seja, uma ação coletiva mais abstrata e uma atuação totalmente concreta. Para isso estamos juntos. Muito obrigado aqui pelo convite e, como eu disse antes, não convidem porque eu volto, gostei demais. Já está mais do que convidado, professor. E mais uma vez, só parabenizar por ter colocado como fins filantrópicos todos os recursos destinados ao livro O Direito de Defesa. Quem dera se todos fizessem isso. O mundo seria muito melhor. A todos vocês que nos acompanharam até o final, nosso muito obrigado. Continue com a gente no primeiro Congresso de Prerrogativas Criminais da OAB do Espírito Santo.